Olá, o Papo de Mãe está no ar. Você costuma ver televisão junto com seus filhos? Sabe exatamente o que eles andam assistindo? Segundo o IBGE, a televisão está presente em 97% dos lares brasileiros. Para boa parte da população, a TV é uma das principais fontes de informação e de entretenimento. São tantos canais, rede aberta, rede fechada, emissoras só com programação infantil. E no meio de tudo isso tem muito comercial também. E será que existe um limite de horas para as crianças ficarem em frente à TV? Uma pesquisa feita pelo Ibope revelou que crianças entre 4 e 11 anos passam até 5 horas por dia assistindo televisão. Veja os destaques do que a nossa equipe preparou para hoje. Seu filho vê TV? E você presta atenção naquela faixa etária indicativa da programação? Minha filha trabalha e ele fica sozinho, né, na televisão, infelizmente. O que será que os pequenos e os quase grandes gostam de assistir na televisão? Tem um que eu assisto e é bem pesado, mas eu assisto e aguento. Sua mãe sabe? Minha mãe não. Luz, câmera, ação. É aqui, no estúdio de criação do Ziraldo, que ele recebe autores de livros infanto-juvenis para um papo descontraído. Estudos mostram que as crianças tendem a imitar o que assistem em filmes, desenhos, novelas. A Clarissa vai trazer pra gente os comentários que chegaram pela internet, né, Clarissa? Olha, foram muitos os comentários que chegaram sobre esse assunto, que mostra que os pais estão preocupados realmente com o que as crianças assistem. Daqui a pouco eu vou ler alguns desses comentários. E eu acho até, eu vi ali que tem muitos grupos de discussão na internet, no Facebook, então tem muito assunto pela frente. Olha, de acordo com uma pesquisa americana, a televisão não traz benefícios às crianças menores de 2 anos. O estudo mostra que o que faz diferença para o desenvolvimento infantil é o contato com os pais. Já para pesquisadores da Universidade de Montreal, no Canadá, assistir televisão chega a ser prejudicial ao desenvolvimento de crianças até 2 anos de idade. Então a gente vai conversar com essas mães que vieram até aqui hoje. Estão a Anne, a Maria Augusta e a Nancy. Obrigada por terem vindo. Como é que é? Os seus filhos são pequenos, eles estão aqui, né? Estão aqui os dois, Qual estão idade? ali brincando. O Tomás tem 7 meses e o Joaquim tem 2 anos e 3. Porque o Joaquim está fazendo um monte de letrinha aí. Pois é, eu não sei. Acho que ele tá mais na garatuja. E como é que é? Eles assistem? O que está com 7 meses, por exemplo, você põe na frente da TV? Não. Na verdade, assim, eu sempre soube, antes de ter filhos, que televisão não era algo muito recomendado, mas não tinha muita opinião sobre isso. Quando o Joaquim nasceu, ele era bem pequenininho, eu cheguei a colocar ainda bebezinho, assim, na frente da TV e lembro dele ter prestado atenção. E aí me despertou uma curiosidade. Pode, não pode? Fui pesquisar. E realmente caí nessas numerações que dizem que para bebê televisão não é legal. E ele ficou sem assistir TV a vida inteira até a chegada do segundo irmão. Aí eu acabei lançando mão em alguns momentos. Eu vi que, sei lá, era meio que necessário, era algo que entretia o Joaquim para eu conseguir dar conta do pequeno. E também porque senão você não pode isolar totalmente. Aí na hora que ele vai para a escola, os amiguinhos falam do que viram na TV, não sei, né? Isso é uma grande vantagem, na verdade, minha com relação ao Joaquim. Ele não vai à escola ainda. Então, o que ele consome Isso dá outro programa para saber se é vantagem ou não também. Bom, da parte da televisão porque ele não traz, não existe uma referência externa de nada que ele queira assistir. Então, tá na minha mão escolher o que ele vai assistir ou não. E acabei que concluí que assim, a TV me auxilia nesse momento que eu preciso que ele fique quietinho, paradinho, não se coloque em nenhuma enrascada dentro da casa, para eu conseguir atender uma outra demanda. E aí você seleciona o que ele assiste. Definitivamente. Vamos conhecer então a Maria Augusta, que tem quantos filhos? Eu tenho um filho de 12 anos. Como que ele então, chama? Meu filho, Roberto. O Roberto. Então, ele já teve as várias fases. Eu sou assim, um pouco diferente. Eu sempre deixei assistir, mas ele assistia canais de criança quando ele era pequeno, só com desenhos educativos. E aí, conforme vai crescendo, vai ficando mais difícil o controle. Porque ele vai gostar de Bob Esponja, ele vai gostar de Power Ranger, vai gostar de coisas... Ele aprende a mexer no controle remoto. Exatamente. E aí, quando chega na fase que ele tá, que é pré-adolescente, aí é pior. Porque aí você tem internet... As coisas da internet, algumas migram para a televisão. Então, assim, eu controlo, mas eu sou um pouco liberal, porque eu acho que ele também tem que ter um pouco de
de critério. Mas eu para assisto... Mas para ele ter o critério, você assiste junto com ele? Assisto junto. Alguns programas eu assisto, ele gosta dessas coisas que estão na moda e aí entre os acontece adolescentes. isso que a Mariana falou, quer dizer, os amigos assistem, comentam, Claro, aí ele quer todo mundo assistir assiste também. programa, não sei nem se eu posso falar o nome, mas Pode. eles assistem Pânico, assistem CQC, esses programas que estão... E assim, eu assisto junto e algumas coisas eu aproveito para falar. Eu falo, filho, eu não gosto, eu acho ruim, acho que não é legal. Mas tem coisas que a gente ri, que acha divertido, também Porque eu fico pensando, se a criança assiste sozinha, às vezes ela não tem um parâmetro de... Exatamente, eu não censuro, entendeu? Claro que tem algumas coisas que ele não assiste, programa para adulto, eu não gosto. Agora, a maioria eu assisto junto, geralmente eu gosto mais de ver TV do que ele, para falar a verdade. Então eu assisto e aí vou falando. Mas, por exemplo, esses programas que até tem coisas que não são indicadas para a idade, você procura seguir quando tem lá a indicação? Não dá, porque... Assim, não tem como você limitar. Quando a criança já está com 12 anos, ela tem uma opinião formada, ela tem os amigos. Então, assim, eu tento não assistir coisas que não são muito adequadas, mas tem coisas que ele quer assistir. E ele passa muitas horas assistindo Não, ele passa mais tempo no computador. Na verdade, o grande problema da mãe de adolescente... A gente já fez vários programas falando disso também, tá nos nossos a arquivos. televisão não é o grande problema. Ele tem TV no quarto? Tem. E computador no quarto? Não, o computador fica na sala. Daqui a pouco você conta mais. E a Nancy tem 3 filhos Eu tenho como 3 filhos, exatamente. A Larissa está aqui comigo, tem 16 anos, vai fazer 17. Eu tenho o Gabriel, de 15 anos, e tenho o Rafael, de 6 anos. São idades bem diferentes. Bem, eu vi assim, das 2 amigas aqui ao lado, são idades parecidas, tem um só. Quando você tem 3 e a diferença de idade é muito grande, fica mais difícil você podar a TV. Porque até se você tiver uma TV só, vira uma briga na casa. Tem 2, não dá. Tem 2 TV, os computadores são 2 e tem os Note que deram defeito, mas no geral o computador são 4. Nossa, então, tem para todos. A casa está bem equipada, né? Não, em casa tem que ter um computador para cada um, senão dá briga. E na sua casa tem regras, assim, horário para assistir televisão, o que pode assistir, o que não pode? Tem regras, sim. O Rafael o Rafael até é engraçado que ele fala, olha mãe, não é para minha idade. Só que ele fala isso quando é conveniente para ele. Quando não, quando ele tá com medo, né? Filme de terror. Mais ou menos isso. Mas ele fica muito próximo dos irmãos. Acho que tem isso. A diferença de idade é grande, ele gosta de estar próximo dos irmãos. Então, quando os irmãos assistem, dependendo do programa, ele quer acaba estar assistindo. Junto. E eles têm TV no quarto? Tem uma TV no quarto, aí tem os computadores, que são 2 no quarto, fixos, e tem os Note que passeiam pela casa. Os seus têm TV no quarto? De jeito nenhum. Os meus também não. Eu falava, minha filha não pode nem escutar, porque ela vira e mexe, ela fica reclamando. Eu não posso, acho que é difícil para mim, por enquanto, ter essa opinião. São pequenininhas também, né? Eu sei que vai crescer. Mas você já vai ver pelo que você vai passar, já vai ver. Mas por enquanto der para controlar, não. Olha, e também participam da nossa conversa o Dr. Saul Cipel, neurologista e consultor do programa Primeira Infância, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Obrigada pela participação, doutor. E também a Bia Rosenberg, que é autora do livro A TV que Seu Filho Vê. Vou mostrar aqui para o Almir. A TV que Seu Filho Vê. Doutor Saul, existe uma idade para a criança começar a assistir televisão? O bebê pode assistir televisão? Então, é muito interessante ouvir o depoimento das mães aqui. Não é uma idade limite. É evidente que se você expuser o bebê muito precocemente, não há muita vantagem em relação a isso. Eu acho que o cuidado que a gente precisa ter nesses primeiros anos é que o bebê estabeleça vínculos, principalmente com gente. Porque todo o processo do psiquismo dele, né, do desenvolvimento da sua intersubjetividade, vai estar na dependência dos vínculos que ele vai estabelecer com o entorno, que é a mãe e o pai. Agora, é muito difícil que você não exponha, principalmente numa casa onde você tem mais crianças e a televisão é de uso tão comum, que você não expõe, às vezes, uma criança de idade muito baixa à televisão. Você tem 2 filhos, você está cuidando do maior, o menorzinho que tem 6, 7 meses está diante da televisão, ele se interessa. Né?
Mesmo porque as coisas na televisão são muito atraentes, as cores, né, as músicas, né? São músicas que parece que entram na alma da criança. Eu lembro que eu estava cuidando de um bebê no hospital, internado, que estava um pouco alheio. Quando entrava um determinado desenho animado, ele olhava direto. Mas não entrava o desenho, entrava a música. E ele já se fixava. Então acaba criando um certo vínculo com a televisão também, Então, né? mas Que eu não sei se é positivo ou não. É isso aí, Mariana, exatamente. Uma coisa é você se ligar à tela, que é inanimada, e você se ligar a gente. E isso é que distorce, então, porque nesse período, principalmente dos 0 aos 3 anos, você tem assim, o desenvolvimento, a base do desenvolvimento psíquico da criança. Então você tem que fazer bons investimentos, né? Se você vincula, porque a televisão, por exemplo, não dá informações éticas, ela não te dá noções de regras, de limites. Lá você tem os super-heróis que conseguem fazer tudo, né? E o que pode, sempre pode. Né? Doutor Saul, explica um pouco sobre esse seu trabalho na Fundação. Então, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal fez uma opção, há 5 anos atrás, de desenvolver programas de desenvolvimento infantil. Bia, o que eu queria saber é o seguinte, dentro disso de pensar uma programação para criança, quer dizer, sendo responsável, a TV pode oferecer sim coisas boas, né? Você já participou aí de vários programas que tem todo um estudo, todo um aprofundamento para fazer uma coisa que seja positiva para a criança. Então, na verdade, eu acho que a televisão, se for bem usada, pode ser um recurso a mais que os pais têm na hora de educar os filhos e ampliar. Mas quero fazer uma observação antes com relação aos bebês na televisão, para não deixar as mães muito culpadas. Porque a televisão é um grande recurso para quando você não tem tempo de ficar olhando o filho. É o que chamam de babá eletrônica. É a babá eletrônica. E aí eu faço algumas ressaltas que são, claro que a criança não pode ficar o tempo todo na televisão. E que se ela ficar na televisão um pouquinho, que ela fique vendo coisas que são adequadas para ela. E também tem toda uma programação agora, porque as pessoas que fazem televisão não são bobas e percebem que tem um mercado na linha dos bebês. Então tem toda uma programação que é feita para bebê. Não discutindo tanto se a televisão é adequada ou não é adequada, mas sabendo que as mães põem as crianças para ver televisão. Bia, e o livro aqui, ó, A TV que seu filho vê. A gente sabe, aí você falou desses programas que são pensados, programas voltados para bebês, para as crianças, mas também tem muita coisa ruim na televisão, né? Tem, sim. Então fala um pouquinho assim da TV que seu filho vê. Basicamente o que tem no livro? Do que a TV brasileira oferece também, né? Eu acho que hoje, com o canal a cabo, tem muitas opções. Se a gente for falar da televisão aberta, da televisão não paga, as opções são bem poucas e estão ficando cada vez menores. Então, eu acho que a TV Cultura, a TV Brasil, são opções que as mães podem deixar seu filho sozinho na frente da televisão, que ele não vai receber uma influência ruim. Sem o controle remoto na mão, né? Sem Esconde o controle remoto. Na verdade, o que é péssimo, e é péssimo para adultos também, é sentar na frente da televisão e estacionar. E assistir televisão de uma maneira indiscriminada. Eu não estou vendo esse programa porque eu gosto deste programa, mas eu estou vendo esse programa, não tenho nada para fazer. É confortável, já me dá uma coisa que eu fico passivo. Aí a televisão é muito ruim. Na verdade, o que eu acho que é importante é aprender a usar a televisão. Eu faço no livro uma comparação da televisão com geladeira. Então, na geladeira, você pode pôr, sei lá, um monte de porcaritos, salgadinhos de porcaritos. Você pode pôr comidas muito gordurosas e pouco nutritivas, ou você pode ter uma geladeira equilibrada, que tem um pouquinho de doce, frutas, verduras. A televisão é a mesma coisa, você tem que fazer uma dieta de televisão. Interessante, e aí no livro né? eu proponho diversos exercícios que as crianças podem fazer junto com os pais. Mas a presença dos pais é fundamental. E também eu penso assim, quando a gente vai atravessar a rua, a gente ensina a criança a segurar a mão da gente e atravessar. E a gente ensina as crianças que elas precisam escovar os dentes depois de comer e antes de dormir. E
na televisão, a gente meio ignora. E os pais precisam dar opção também, né? Quer dizer, dá opção, você tem que brincar disso, dar sugestões para as crianças, para elas poderem brincar e para reduzir esse número de horas que elas passam em frente à televisão. Até antes de chamar o próximo bloco, a gente tem mais uma entrevistada que vai dar umas dicas, assim, porque é período de férias, né? As crianças estão em férias, É bom também ficar em casa, o que a gente diz é que é bom ficar em casa também sem fazer nada, porque vem a criatividade e tudo. É o ócio criativo, assiste um pouquinho de TV, mas que opções a gente pode dar para as crianças dentro de casa e é o que a Roberta vai contar agora para a gente. Então eu vou chamar agora a arte educadora Patrícia Auerpá. Obrigada pela participação, Patrícia. Patrícia, e você trouxe um livro, você vai lançar esse livro aqui, ó, tá aparecendo em primeira mão aqui. Primeiríssima mão, o livro vai ser lançado na Bienal, que é em agosto, no IMB. Mostra ali para o Tá saindo pela Brink Book. E é um livro que conta a história de um menino que não consegue entender por que o pai acha tão divertido ficar tanto tempo lendo jornal. Até que um dia ele rouba um pedacinho do jornal e com esse jornal ele inventa um monte de coisas e viaja para o mundo da imaginação e vive um monte de aventuras. Que aí, para saber, tem que... Aí ele descobre que o jornal tem coisa interessante. Tem muita coisa legal. E aí você hoje vai fazer um trabalhinho com as crianças. Isso. A gente vai trabalhar um pouquinho, vou contar a história do livro e a gente vai tentar viver um pouco das aventuras que o personagem vive aqui dentro da história. Tem muita coisa para a criança fazer, né? Ela não precisa ficar em frente à televisão. Fazer. A gente só precisa disponibilizar isso para as crianças, né? Se o controle da TV tá fácil e o lápis está guardado no armário, ele vai pegar o controle da TV. E o jornal, quer dizer, e o jornal depois de lido tem utilidade? Muitas utilidades. Depois, mais tarde, vocês vão ver. Agora a gente está curiosa para saber essas utilidades. Então você vai mostrar para as crianças, no terceiro bloco vocês mostram para a gente. Tá bom, pode deixar. Obrigada, Patrícia. Olha, e no próximo bloco temos muito papo pela frente. Vamos falar sobre os riscos da publicidade para o público infantil. Isso, e teremos ainda uma reportagem sobre a programação da TV Brasil para a garotada. O ABZ do Ziraldo, por exemplo, agrada pais e filhos. Nós já voltamos, enquanto isso fique com a repórter Maria Manso em um papo pelas ruas. Quantos anos tem a sua enteada? Tem 5 anos. Ela assiste televisão? Assiste. Que tipo de programa vocês deixam ela ver? É, mais desenho que ela gosta, né? Sempre fica alguém supervisionando. De repente está passando alguma coisa diferente, vai e muda de canal. Meu neto, ele assiste desenho, ele fica vidrado. Aí eu chamo para ele fazer alguma coisa comigo, ele volta correndo para a televisão. Porque a minha filha trabalha e ele fica sozinho, né, na televisão, infelizmente. Agora, neurologicamente até, a TV, ela tem uma influência sobre a criança? Se ela ficar 5 horas por dia vendo televisão, o que acontece com o cérebro? Ou até se agita demais? Por exemplo, se a criança vai assistir TV antes de dormir e assiste um desenho muito agitado, isso pode influenciar no sono também? Bom, com certeza você mexe com as emoções da criança, né? E é muito importante isso, dizer, as vivências, as emoções das crianças se estruturam em circuitos cerebrais, como fosse assim a fiação que existe aqui para iluminar essa sala. Então, na medida em que ela vai convivendo ou aprendendo coisas, ela constitui novos circuitos. Se você joga informação que só traz ansiedade, traz medo, traz insegurança, gera agressividade, aquela criança acha que o mundo se constitui daquela forma. Ela estrutura uma maneira de lidar com as situações que acontecem. Se você não ensina para ela que ela tem as coisas dela, que o outro amiguinho tem as dele, lá pelas tantas, ela não tem essa noção, ela acha que tudo é dela. E também, aliás, grandes problemas, até só para completar grandes problemas de doenças emocionais, onde crianças precocemente não têm esse tipo de juízo crítico, querem que o mundo circule, rode do seu jeito, né? Tem a ver com toda essa, vamos dizer, não estimulação adequada. O que acontece é que esses também são instrumentos de aprendizagem. Então, quando você fala que a televisão... Não, você pode aprender na televisão. Não, e definitivamente. A criança
Quando ela fica um pouco mais velha, ela tem uma curiosidade em relação ao mundo, coisas para fazer com a mão. O Joaquim, ele tá com 2 anos e 3 agora e ganhou um irmãozinho. E ele foi apresentado a uma programação de televisão que é um menininho que ganha uma irmãzinha também. Ele elaborou tanto o irmão dele, se espelhando naquele menino, e ele me trazia coisas do tipo, o Caio... O Caio e o Caio fez ela chorar. Não pode, não sei o que. Agora, você como pai e a mãe do Caio, impossível. Não, eu cheguei a falar no Twitter. Eu acho que eu vou deixar o Joaquim para criar pela mãe do Caio, porque ela é ótima, nunca vi uma pessoa tão Gente, a mãe do Caio só na televisão mesmo. Então, esses são os programas de uma televisão pública. Que tem que ser então vamos mesmo. falar um pouquinho aqui da programação infantil da TV Brasil. Que é o objetivo da TV pública, é ser para o povo, né? Ser para a população. Né? E selecionar os programas, né? A gente não está deixando o Roberto falar, mas só mais uma coisa antes. Olha, só mais uma, calma, é rápido. É porque, e de ter uma programação nacional, porque o meu filho fica vendo esses desenhos estrangeiros, aí neva no Natal. É verdade. Aí no Natal ele fica esperando neve. E aqui é verão no Natal. Então isso de valorizar o que... E daí a gente pode comentar mais depois da reportagem. Olha, aqui na TV Brasil a gente tem programas especiais para a criançada a semana inteira. Aos domingos, por exemplo, vai ao ar o ABC do Ziraldo. E a repórter Glauci Tolomei, do Rio de Janeiro, mostra os bastidores do programa. É aqui, no estúdio de criação do Ziraldo, que ele recebe autores de livros infanto-juvenis para um papo descontraído. Nesse espaço, do tamanho de uma sala de visita, 15 profissionais, entre técnicos e produtores, cuidam de cada detalhe para que tudo saia perfeito. Luz, câmera, ação. Ziraldo conversa com Alcides Goulart, um carioca que trocou a carreira de professor de inglês pela literatura. Enquanto isso, olha só quem está relaxando na sala de espera. Miguel Paiva, autor de 4 livros com a Radical Chic e 2 com Gatão de Meia-Idade. Em parceria com Luiz Fernando Veríssimo, Miguel publicou 5 livros com as aventuras de Ed Morte. Ser entrevistado por Ziraldo é como bater papo com um velho amigo. Eu comecei a publicar através do Ziraldo aos 17 anos. O Ziraldo me cobra muito de eu não aparecer mais, entendeu? Mas eu não tenho muita história para contar, porque o Ziraldo não deixa ninguém falar, né? Então... Caio, filho do Miguel, veio acompanhar o pai na entrevista. Isso porque ele também é fã do Ziraldo. Acho que é o melhor desenhista do Brasil. O pai concorda? Não só concordo, como acho que é o melhor desenhista do mundo. E apresento para eles essa coisa que criança ama de paixão, que é o autor. A criança olha para o autor infantil, e isso é uma coisa gratificante da minha profissão, olha para como quem, uma coisa que ele existe. Eu lembro, cheguei no colégio e falei, você está vivo? Eu estou, meu filho, você achou que eu tivesse morrido? Chegamos ao Estúdio do Cais, no centro do Rio, onde são gravados os outros quadros do ABC do Ziraldo. Por esse camarim passam contadores de histórias, ilustradores, mágicos, atores, músicos e convidados como Christian, de 11 anos. Agora é hora de a plateia infantil entrar no estúdio. É a vibração das crianças que dá vida ao programa. Eu acho que ter uma plateia no auditório é fundamental até para que essa plateia do auditório estimule a plateia de casa a também se colocar como a plateia do programa. Para começar, um número de música clássica com um quarteto de jovens da favela Cidade de Deus. Em seguida, um número de contação de história e outro de mágica. E a gravação ainda está muito longe de acabar. Nesse estúdio são gravados 4 programas de cada vez. As crianças chegam às 9 da manhã e só saem depois das 5h30 da tarde. Se você ficou cansado só de pensar nessa maratona, porque você não é criança. Tem alguém cansado aí? A Elaine é casada com o Alberto e eles são pais do Alberto Henrique, que veio participar da plateia do ABC do Ziraldo. Alberto, de quem foi a ideia? Elaine. Elaine, por que você teve essa ideia? Na verdade, ele gosta muito do Menino Maluquinho e há bastante tempo ele vem curtindo o trabalho de Ziraldo. Aí veio a ideia dele vir poder participar. Você prefere estar aqui e ver como as coisas acontecem ou estar em casa vendo na TV? Aqui. Mais divertido. A gravação vai chegando ao fim. E para terminar, um número caprichado do Coral Maluquinho.
em que meninos e meninas se vestem como o personagem mais famoso do Ziraldo. Ai, que bonitinho. Nossa, que né? Uma legal graça. essa reportagem da Glaucia. Obrigada, Glaucia. E eu queria dizer que os meus filhos adoram o programa do Ziraldo, viu, Ziraldo? Eles gostam muito de assistir. E aquilo que a gente estava falando, de valorizar produto nacional, né? A cultura nacional, de trazer as crianças que são brasileiras, que falam português, que não é aquela criança que fica sendo dubladinha ali. E as crianças que estão assistindo se identificam, né? Se identificam. A questão da identificação na televisão é bem importante, que é o que seu filho faz com o Caio. Quer dizer, ele se vê refletido e ele aprende mais sobre ele mesmo. Não, e tendo uma cultura que ele conhece, E fica mais facilita próximo, muito. né? Mas eu acho que, por exemplo, a faixa etária que o meu filho tá, eu acho que eles ficam pouco órfãos na televisão. Porque não tem programa para pré-adolescente, tem a Malhação, eles Tá gostam. aí uma boa dica pra gente fazer uns bons Então, eu programas acho, pros porque netos, os canais como a Disney, eles fazem aqueles seriados. Mas é de uma cultura muito americana mas também, no Brasil né? não tem, assim, que eu conheça e que seja que interesse a uma criança de 11, 12 anos que está na pré-adolescência. Eu acho que na TV Nacional não tem nada. Você pode conferir a programação completa da TV Brasil no site www.tvbrasil.org.br. E a TV Brasil e as emissoras parceiras que fazem parte da rede pública de televisão não transmitem publicidade. E a gente conta agora com a participação da Ana Maria Dias da Silva, uma das autoras do livro A Criança e o Marketing. Obrigada, Ana Maria. Prazer estar aqui. Ana Maria, eu queria saber, o ideal seria não ter comerciais voltados para as crianças e por quê? Olha, primeiro as crianças, elas não geram renda. Então, você está fazendo comercial para alguém, uma propaganda para alguém que não vai ter como comprar. Agora, isso é só um aspecto, é muito mais amplo que isso. A criança não distingue, gente, o que é publicidade, propaganda, do desenho. Então, está vendo, está assistindo o desenhinho, aí entra a publicidade. Atualmente, a gente percebe, inclusive, que a sedução, que a produção da publicidade, às vezes dá de 10-0 no desenho. Então, para ela só continua. Ela não, a credibilidade da TV, do desenho e da publicidade para a criança é a mesma. Até os 7 anos de idade, você pode contar com isso. E às vezes é enganosa também, porque mostra lá a boneca falando, o cenário lindo, o carro voando, aí tá escrito bem pequenininho, né? Que, isso é só animação, só que a criança não sabe nem ler, Não sabe ler. Eu achei excelente vocês trazerem esse debate, porque falar de conteúdo é uma coisa da TV. A hora que a publicidade entra no assunto televisão, é onde eu me apavoro. Como mãe, eu me preocupo demais com publicidade. Não, e a publicidade usa também recursos, usa os personagens que as crianças adoram, né? E aí, para os pais, fica uma luta desleal, né? Exatamente. E a criança acaba influenciando na compra dos pais, Ana Maria? 80% das compras de casa, atualmente a gente já tem esse dado, são influenciados pelos quereres das crianças. Não só nos produtos infantis, Não. nos produtos de limpeza. Com certeza. A compra daquele bichinho que é melhor, aí a criança insiste, uma coisa muito... nas nossas crianças, a criança brasileira é uma das mais persuasivas da América do Sul, inclusive, né? Então ela insiste, ela dá um jeitinho para introduzir o produto em casa. Ana Maria, você faz parte também do Instituto Alana, Da rede de trabalho, e que vem lutado muito. Ela lê parte de legislação. Né, para regulamentar isso, né? Porque o objetivo qual é? A solução qual seria? É banir totalmente a publicidade ou não? Tem como ter publicidade, mas ser uma publicidade, digamos, responsável? Qual a sua opinião? Olha, a minha opinião é que a publicidade deveria ser voltada para quem tem o poder de renda. Publicidade sobre produtos para as crianças tem que ser voltada para os pais. Em vários países não tem, né? Não, em publicidade vários países é proibido em determinados voltada horários. para a população infantil. Isso, né? é voltada, tem determinados horários em que é proibido colocar. A TV Brasil acaba sendo uma exceção por ser uma emissora pública, né? Agora, quando a gente fala em outras redes abertas e tudo mais, então seria o caso, por exemplo, de não ter comercial
quando a programação é infantil, isso seria uma possibilidade? Isso seria uma possibilidade, mas eu acho que o mais importante, para que a gente possa mudar esse quadro de verdade, é não comprar esse produto. E a Maria Augusta, você já sentiu isso no seu filho, dele trazer coisas que ele viu num comercial, de pedir coisa que ele... Quando era menor, sim. O que ele pedia muito? Ele pedia produtos do Ben 10, Power Rangers, eles gostam. E assim, eu decidia o que eu julgava que era bom comprar, eu não me importava, eu comprava. Sim. Se eu julgava que o brinquedo era legal, um jogo, tem coisas boas, não é tudo ruim. Então, o que eu julgava que era legal para ele, eu comprava. O que eu achava que era preço abusivo, porque tem algumas coisas que eles... se saem da realidade, né, em termos de preço. E às vezes querem comprar por comprar. Por comprar. Muito brinquedo que custa caro e não, entendeu? Então, assim, eu fazia um critério. Eu falava, não, isso eu acho que é interessante, é legal. Então, eu julgava. E já aconteceu até dele vir influenciar na compra, sei lá, de um carro ou de uma geladeira da família por um comercial que ele viu? Influencia, acaba influenciando. Porque sempre né, todas as novidades, todas as coisas vêm na televisão. Então, eles vêm. Agora, eu acho que eu concordo. Cabe a nós, que temos o poder de ir lá e comprar, a gente julgar o que é adequado. O que está dentro do poder aquisitivo da família, o que é dentro da realidade, entendeu? Aí a gente, não, isso daqui dá, isso aqui, filho, não dá, entendeu? Então... E a Nancy, você já teve essa influência também da publicidade? Com certeza. Eu vou para um outro lado, né? Nós estamos falando aqui de brinquedo, que normalmente é uma coisa que você tem que ir numa loja de brinquedo. Mas existe a questão de alimento também. A criança chega no mercado, que eu vejo muito, os personagens estão nos produtos alimentícios. Então, o que acontece? Ela te pede um produto que muitas vezes ela não vai comer, que não é bom, na verdade, de vez em quando eu falo pro Rafael, não, isso não é bom, Rafa, isso é bom. Ah, mas eu quero, mas ele não está olhando o produto. São as embalagens hoje, é uma invasão no mercado. Não, e as crianças acabam ficando obesas por causa desse excesso de publicidade. O Rafael tá acima do peso. Uma coisa que a gente coloca, inclusive, em relação Tá aqui no livro até, tudo isso? Tem tudo isso. E a gente coloca que é importante que a gente saiba como o marketing funciona. A propaganda é uma das ferramentas do marketing, tem muitas outras. Se nós soubermos como funciona e aos poucos a gente for explicando o que está por trás, olha, pega esse produto aqui que tem esse personagem, ele custa X. Pega esse outro, ele custa bem menos. Com o que sobra de dinheiro aqui, ó, eu posso levar isso aqui que também é importante. Agora, vamos ver também. A gente tem que ver, é saudável para o meu filho, é o que eu quero? Muitas vezes a gente se pega numa posição de pôr a culpa na publicidade, pôr a culpa na televisão. Eu entendo todas as coisas negativas, mas enquanto pais nós somos responsáveis por dar às crianças recursos, inclusive, para lidar com a publicidade. É parte do nosso mundo, assim como os computadores, a televisão. A gente não vai simplesmente dizer não para a publicidade, porque senão eles não vão mais produzir programas infantis, a não ser que sejam emissoras públicas, porque é disso que vive a televisão. E é muito difícil até para a emissora pública sobreviver. E mesmo a emissora pública sobrevive a duras custas. Agora, para que pai e mãe ensinem, eles precisam saber. Tem toda a razão. E não só na questão da publicidade. Eu sempre pergunto para os pais, olha, você é médico, você fez o quê? Fez um curso de medicina, outro é contador, fez o curso de contabilidade. Muito bem. E para ser pai e mãe, que curso vocês fizeram? É interessante porque os pais precisam ter consciência que precisam se instrumentar. Precisam aprender a ser pai e mãe. E principalmente no mundo atual, onde a gente tem coisas novas todo dia. E os pais podem assistir ao programa Nota 10, Primeira Infância. Doutor, quem quiser mais informações sobre o programa Primeira Infância da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tem algum site? Os sites são as iniciais da Fundação. Então é www, Maria Cecília, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, é fmcsv.org.br. A gente queria agradecer a sua participação. O doutor tem um compromisso, tem que ir embora. Compromisso com os netos, super importante, né, doutor? Mas para mim foi um prazer. Eu acho importante toda oportunidade que a gente possa ter de um contato direto com o público, né? Essas informações é exatamente do que nós estamos fazendo. Também ouvi o depoimento delas.
E papo de mãe é isso aí, a gente conversa olhando para os filhos, amamentando, olha só, isso que é papo de mãe. É completo. É completo. Nota 10. Obrigada, viu, doutor? Olha, no próximo bloco tem mais bate-papo e a Clarissa vai trazer a opinião dos telespectadores também ali pela internet, né? O Papo de Mãe volta já. Para as crianças, o que a TV está mostrando? Ah, tá um absurdo. Acho que precisa mudar. Por quê? Ah, tem muita pornografia. Mas e as crianças veem essa pornografia? Sim. Mas os pais deixam? Ah, a maioria dos pais não estão em casa, né? Aí as crianças veem o que querem. É ver o que querem. Mãe, e você? Deixa ela ver tudo que ela quer? Não, depende. É Chaves, Rebelde, essas novelas de criança. Eu sempre falo, né, esse programa já não é para você, Vitória. Você já vai pro seu quarto, ela já vai dormir, que ela levanta cedo também, né, para ir para a escola, já vão dormir cedo também. Vitória, e o que é que você pensa quando a mamãe diz isso já não é para você? Você acha que é normal ou aí você fica mais curiosa para ver? Fico mais curiosa pra ver. E os pais ficam meio sem saída, hein? Mas mesmo que fique curiosa, tem coisa que não é para ver, né, Bia? Ah, na verdade, eu acho que tem coisas que não são para criança e que cabe aos pais tomar uma atitude. O que acontece é que muitas vezes os pais veem muita televisão. Eles chegam em casa e sentam na frente da televisão e as crianças estão ali. E as crianças acabam vendo novela, jornal, acabam vendo programas que não são. Então, tem a questão da erotização precoce. E o telejornalismo mesmo é muito assustador para as crianças. As imagens são muito assustadoras. Agora a Patrícia veio aqui para frente. Patrícia, normalmente as crianças vêm aqui para frente também, mas só a Larissa veio, que não é mais criança, já é uma mocinha. Acho que a sua dica foi ótima. Eles quiseram ficar brincando lá. A sua dica para as férias aí, para as crianças saírem de frente da televisão. O que elas fizeram, Patrícia? Olha, na verdade, a gente deixou elas brincarem livres com jornal e fita crepe, lápis, giz de cera. E eu acho que isso prova bem a tese de que é só deixar disponível. Material, porque eles inventam, né? A gente propôs lá o barquinho, o avião, o chapéu, algumas coisas que são já do nosso repertório, né? Que são brincadeiras clássicas que acho que todo mundo já brincou. Mas eles viajam a partir daí, né? Fazem outras coisas que a gente nem imaginou. Tem um fazendo uma harpa, o outro fazendo... Enfim, eles veem coisas que a gente não viu. Você tem filhos, Patrícia? Eu tenho 2 filhos. E eles assistem televisão? Eles assistem televisão. A gente não tem muito uma regra em casa de horário, nem nada disso, mas eu procuro tentar mostrar que existem coisas boas na televisão, que também não acho que é um vilão. Então, tem lá o momento da família junto, de se reunir para ver televisão. A gente sempre acaba achando alguma coisa do interesse deles, que eles viram na escola, que eles perguntaram, algum vídeo da internet, alguma coisa que a gente vai atrás. O Ministério da Justiça lançou este ano um novo guia prático da classificação indicativa e a campanha Não Se Engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. E a classificação indicativa tem como base a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês se preocupam com a classificação? Você, na hora, por exemplo, passa uma novela, está falando ali, não pode assistir menor de 10 anos. Você procura seguir essa indicação? Eu tenho 3. Posso falar que assim tenho bastante experiência com essa turma. Eu não privo muito eles de assistirem alguma coisa. Acho que quando você proíbe, você instiga para ele realmente... Que foi aquilo que a menininha acabou falando. Né? Exatamente. Então, eu não faço muito isso, mas eu faço... A Larissa sabe que eu faço uma coisa que ela fala, mãe, você faz uma coisa que às vezes é chata. Depois que a gente assiste um determinado programa, eu chamo eles para analisar o programa. É isso mesmo. A Larissa... E dá para extrair assim muita coisa. Vou passar o microfone para a Larissa. Peraí. Você acha chato a sua mãe pede depois para você ficar analisando o programa que você assistiu, Larissa? Como é que é? Olha, depende do programa. Quando a lição é legal, uma coisa assim, é interessante. Mas quando é uma coisa mais, tipo, não faça isso, isso está errado, aí vem junto o discurso básico de mãe. Você está com quantos anos, Larissa? 16.
Que o discurso básico de mãe faz parte também, né? E o que você gosta de assistir na televisão? Eu não assisto muita TV. Eu fico mais no computador, eu leio mais livro, eu passava o tempo integral na escola, então TV era meio privado. Mas o que eu mais gosto é assistir filme. Filme, documentário, série. E a Mariana Verdelho foi conversar com algumas crianças para ver o que elas andam assistindo aí na TV. Vamos ver as entrevistas. Gabriel, você gosta de assistir televisão? Bastante. O que você vê na televisão? De tudo um pouco. Esporte, filme, seriado. Você gosta mais de ver jornal e tal, essas coisas mesmo de reportagem, é o que eu gosto mais de ver. Novela você não gosta? Não, não gosto. Só eu gosto de novela aqui, né? Você gosta... E filme? Filme eu gosto também. Série? Série também. Você gosta de ver jogo de futebol? Sim. Não perde um? Não. Entendi. A televisão pra você é isso? É, também, né, que eu também vejo filme, essas coisas. E novela? Mais ou menos, né, só quando tem nada pra fazer. Ah, e reality show, vocês gostam? Ai, mais ou menos. Ai, aqui é muito, cuidar da vida dos outros. Então... Mas você gosta? Ai, eu gosto, é sempre bom ver, né? E você gosta? Gosto um pouco. E você? A graça é essa, ver a vida dos outros. Reality show é legal, hein? Exatamente. É, eu sabia que vocês iam responder isso. Melina, você gosta de ver televisão? Adoro. O que você assiste na televisão? Filme, desenho, novela. Ah, assistir novela. Mas pode assistir novela com a sua idade? Acho que sim. Eu acho que não, hein? E você assiste desenho? Adoro. E você, o que você gosta? Bem, eu gosto assim mais de seriado, desenho também, mas assim, mais seriado, sabe? Seriado? Mas o seriado não é muito coisa de adulto? Tem seriado mais leve? Não, tem um que eu assisto e é bem pesado, mas eu assisto e aguento. Sua mãe sabe? Minha mãe não, mas meu pai assiste comigo. Essa daqui é a mais nova, ela tem 8 anos. Você assiste televisão? Assisto. O que você gosta de ver na televisão? Desenho, assisto novela também, gosto de assistir filme. E mais alguns. E reality show você assiste? Aham. Sua mãe deixa? Aham. Reality show, Fazenda, Big Brother. Eu gosto também, assim. Você assiste, mesmo sendo tarde? Sim, assisto. E você gosta de reality show também? Não. Não gosta? Aí, tá vendo? Sempre tem uma pessoa séria. Você não vê reality show, o que você vê na televisão? Eu assisto jornal como vou e eu assisto desenho. Você assiste jornal com seu avô? Que legal! Que jornal que você assiste com seu avô? Jornal da Band, Brasil Urgente. A gente viu ali que se tinham programas que as mães não sabiam que eles assistiam, agora elas ficaram sabendo. Vamos ver se as mães vão tomar alguma atitude, né? E outra coisa que eu queria comentar que eles disseram sobre reality show e tal. Isso aqui que é reality show, é a vida mesmo, é o que a gente está conversando. Já trocou de filho no colo, de peito para amamentar. Isso que é a vida real. E uma questão que surgiu agora é... televisão no quarto, o que vocês acham? Eu preciso confessar, minha filha tem televisão no quarto, mas o que vocês acham da televisão no quarto? É legal, não é legal? Olha, se a gente considerar que nós temos muito pouco tempo para estar com os filhos, se a gente considerar que a gente está socializando muito pouco, a gente só está dividindo mais. Eu conheço mais de uma criança que põe o relógio, a gente está comentando sobre isso, põe o relógio para tocar de madrugada para poder ligar a televisão e assistir alguns programas que os pais, quando a mãe soube, ela veio apavorada. Quando a gente chega numa posição como essa, a gente fala que a gente tem que fazer assim e tem que fazer assado, mas na prática não é bem assim. E assim a gente tem que lidar não com aquilo que é correto, como a gente fala numa situação como essa, mas com a realidade mesmo. O que é possível, né? É diferente. Eu acho que o que mais importa, eu acho que o certo e errado não existe, mas existe o que é bom e existe o que é ruim. E acho que ter essa clareza, e acho que só através do debate e conversa com mãe, e os excessos são ruins também. Os excessos são ruins. Não, e é o que a gente fala da troca de experiência. Em todos os programas a gente costuma comentar que a gente não está aqui para ditar regra para ninguém. Né? Vai levantar os problemas. E a gente está sempre aprendendo. Deve ter alguém muito brava com a gente, que é a Clarissa. É que a gente não parou de falar e não deu chance. E agora ela vai ter um trabalho super difícil, porque... Tem um monte de participação na internet, ela vai ter que fazer uma seleção. Não, eu estou me contorcendo aqui, porque vocês falam e não chega a minha vez nunca. Mas a gente não está nem deixando uma aqui a outra falar. Mas tudo bem, não, chegaram não, agora é a sua vez, Clarissa. Tá.
chegaram várias mensagens, assim, claro que eu não vou poder ler todas, selecionei algumas aqui. Aqui no Facebook está maior debate, tudo. Gente, me desculpa, eu não vou poder ler tudo. Depois você até coloca no nosso site todos os ou comentários. então elas podem enviar para o sos@paposdemãe.com.br, né, que os especialistas respondem. Então, assim, a Dalva Velasco, do Rio de Janeiro, mãe de uma menina de 3 anos, ela monitora tudo que a filha assiste, porque a menina repete tudo que vê. Ela permite que a filha assista a programação da TV Brasil durante as manhãs que ela considera mais adequada para a idade dela. A Débora Amorim, de Recife, Pernambuco, acredita que a precariedade da programação infantil vai desde as mensagens que os desenhos passam até as imposições de um estilo cultural que não é o nosso, que é aquela história do Natal, de nevar no Natal, né, que não acontece. E a Carol Baggio, de São Paulo, ela diz o seguinte: eu acho que canais infantis não deveriam ter publicidade de nenhum tipo, pois é absolutamente abusivo o número de anúncios que bombardeiam as crianças durante um desenho. Ela deixa a filha assistir TV, mas procura colocar DVD justamente para burlar a publicidade. E isso foi um comentário geral aqui das mães, que elas preferem os DVDs, mas às vezes tem criança que quer assistir a TV. Tentando amarrar aqui, todos esses debates que são referentes à maternidade me interessam muito, tanto que acabei virando uma mãe profissional. Eu tenho um site junto com outras 3 sócias que chama Mamatraca, é o www.mamatraca.com.br. Aliás, as sócias já vieram aqui. Já também. A gente fala que somos todos parentes, todos os parceiros. E o que eu acabei concluindo hoje aqui dessa nossa conversa é que a gente, como mãe, a gente acaba adotando algumas, eu vou falar respeitosamente, mas são muletas. A televisão é uma muleta, a chupeta é uma muleta, são coisas que a gente usa para nos apoiar nessa criação e eu acho que é refletir para ver se a gente não está usando aquilo demais, sem que a gente possa andar sozinha nas nossas perninhas de mãe. Eu acho que esse critério que a gente tem que ter ao longo, né, da vida da criança. Eu acho que conforme as fases vão mudando, a gente vai mudando a conversa. Então, a TV pode servir também como um canal para o diálogo, né? Eu que tenho um filho pré-adolescente, então muitas vezes eu vejo coisas ruins na televisão e falo, isso não é legal. Até abre um espaço para eu saber a opinião dele sobre aquilo, para eu passar algumas coisas que eu acho importante. Então, eu acho que a gente tem que ter critério, assim como a internet e tudo, é um mundo aberto, né? Aí a gente tem que passar o que a gente considera bom e utilizar a televisão como uma ferramenta. Como uma ferramenta, até no diálogo, né? Até para a gente discutir. E eu queria deixar o site da minha loja, tem um brechó infantil, www.eraumavezoutra.com.br. Ah, legal, gostoso. Todas mães empreendedoras também. Já fizemos outro programa sobre as mães empreendedoras. E você, Nancy? Bom, eu queria falar mais ou menos o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido como mãe há quase 17 anos, que a Larissa faz 17 anos agora em setembro, né? A TV, ela pode servir sim, porque a criança, o que eu faço com eles aprendem a avaliar. Eles aprendem o que é bom e o que não é. Tem as fases, a Larissa teve uma fase Hannah Montana, que eu quase fiquei doida. Assistia a Hannah Montana e já estava falando igual a Hannah Montana. Mas o que acontece? Passou, a gente vai trabalhando. Então, eu acredito que o que prevalece é o que você vive, né? A estrutura que você tem dentro de casa. E a Patrícia? Patrícia, fala de novo do seu livro. Então, o livro vai ser lançado em breve. Quer dizer que nas férias vamos juntar os jornais, hein? Vamos juntar jornal, vamos convidar as crianças para fazer outras coisas, dar outras alternativas, né, que não seja só falar desliga a TV, vamos pensar outras coisas. E o livro chama Jornal, vai ser lançado então pela Brinkbook, na Bienal do Livro, que acontece de 9 a 19 de agosto. E a gente vai ter lá no stand da Brinkbook, vai ter contação de história, vai ter atividades parecidas com essa, tarde de autógrafos, enfim, a programação vai estar toda no site da Brinkbook. Então, eu acho que foi um momento muito importante esse que a gente teve aqui, está tendo, porque a gente, em geral, não presta muita atenção para a televisão. E a televisão é como se a gente deixasse um estranho entrar dentro de casa. Trazendo uma sacola de coisas para comprar, um revólver para atirar, uma cena ardorosa de sexo na cama. Então, eu acho que a televisão merece tanta atenção quanto a escola e a saúde das crianças.
Enfim, a gente tem que tomar conta. E o seu livro está em todas as livrarias? O meu livro está, se não estiver nas livrarias, ele já foi lançado há algum tempo, ele tem na editora Panda, que é também uma editora fácil de achar. E acessando o site da editora... Ah, tá lá. Tá lá. Tá lá. Bom, Obrigada, Bia. E a Ana? O seu livro também está? Tá. O livro já tem em livrarias, ou então pelo Sumos Editorial, né? Também que é a editora. E foi muito legal a gente conversar e trocar essas experiências e ver os pensamentos que são aparentemente diferentes, mas está todo mundo voltado para tentar dar um bem-estar para a criança e construir esse mundo um pouco melhor para eles. Tanto eu com a Luciene, que o livro é em coautoria com a Luciene Ricciotti Vasconcelos, a gente também faz os workshops, faz palestras para pais, grupos de encontros, para a gente poder ver. Cada família é uma. Extremos são complicados. Não se pode tirar a televisão, é uma boa ferramenta. E você tem site, Ana Maria? A gente tem o www.acriança, sem cedilha, né? acrianca.com.br. Vai aparecer, eu pedi, inclusive, colocar também o meu e-mail, quem quiser, anadias@acriançaomarketing.com.br, para a gente continuar essa discussão. É necessário. E acho que é importante divulgar o site do Instituto Alana também, né? Que fala tanto sobre isso. Você sabe qual é? É www.alana.org.br. É um instituto que trabalha bastante também em relação a essas questões de consumo, em relação à defesa da infância, a defesa da criança. A defesa mesmo da infância e da criança. A criança tem que ser criança. Legal, ótimo. Então, obrigada a todas mais uma vez por terem vindo. E no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre problemas ortopédicos. Vocês já levaram os filhos ao ortopedista? Não pensaram nisso, né? Olha só. Pé torto, pé chato, escoliose, o que significa isso e como tratar ainda na infância? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. E a partir de agora, a nossa conversa continua no chat, hein? Estão todas convidadas. E semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até. Obrigada, gente. Nossa, maravilhoso. Ô, Rafa, o que você gosta de ver na TV? Você gosta de ver TV? Eu assisto filme de terror com a Lari. O que é que você faz quando ele assiste com você? A gente abraça, quando não pode, fecha o olho, eu mando sair do quarto, certo? O público que vai para o meu programa é público de subúrbio, de periferia, quer dizer, dos bairros em volta do Rio, da cidade, do Grande Rio, quer dizer, então é gente de escola pública. Para segurar o pique, são servidas 3 refeições nos intervalos da gravação. No comando da cozinha está Nilceia. Hoje foi carne moída, foi franguinho xadrez, já tá tudo lá. Carne moída, teve salada, teve macarrão. Mas elas estão comendo direitinho, né? Elas comeram direitinho. Acho que a sua comida foi aprovada. Foi, acho que sim.